A família Souza era conhecida por ser uma das mais unidas do bairro. Durante muitos anos, os domingos eram cheios de risadas, conversas e momentos felizes compartilhados entre Roberto, Cláudia e seus 2 filhos, Pedro e Júlia. No entanto, com o passar do tempo, a rotina começou a mudar. Roberto passou a trabalhar mais horas para ajudar nas despesas da casa, enquanto Cláudia também assumiu um emprego para complementar a renda da família. Embora ambos estivessem se esforçando pelo bem de todos, o cansaço acumulado começou a afetar a convivência. As conversas diminuíram. Os momentos em família ficaram cada vez mais raros e pequenos desentendimentos passaram a acontecer com frequência. Pedro, de 17 anos, preferia passar a maior parte do tempo sozinho ou com os amigos, enquanto Júlia, de 14, sentia falta da união que existia antigamente. Certa noite, durante o jantar, o silêncio dominava a mesa. Ninguém parecia disposto a conversar. Incomodada com aquela situação, Júlia perguntou por que todos estavam tão distantes. Roberto respondeu que estava cansado do trabalho. Cláudia disse que tinha muitas preocupações e Pedro continuou olhando para o celular. A resposta deixou Júlia ainda mais triste, pois ela sentia que o problema era muito maior do que todos admitiam. Nos dias seguintes, a situação continuou a piorar. Cada integrante da família parecia viver isolado dos demais, mesmo estando sob o mesmo teto. Em um sábado chuvoso, enquanto organizava um armário antigo, Cláudia encontrou uma caixa cheia de fotografias de momentos especiais que haviam vivido juntos. Havia imagens de aniversários, passeios, viagens simples e tardes felizes que pareciam pertencer a outra época. Emocionada, ela colocou a caixa sobre a mesa da sala naquela mesma noite. Aos poucos, todos começaram a observar as fotografias. Roberto relembrou histórias engraçadas, Pedro encontrou fotos da infância e deu algumas risadas, e Júlia finalmente voltou a sorrir. Por alguns minutos, a família parecia ter reencontrado a alegria que havia perdido. Mas aquele momento especial foi interrompido quando o telefone de Roberto tocou. Depois de atender a ligação, sua expressão mudou completamente. Seu semblante ficou preocupado e sério. Cláudia percebeu imediatamente que algo estava errado e perguntou o que havia acontecido. Roberto respirou fundo antes de responder. A notícia que acabará de receber era inesperada e colocaria toda a família diante do maior desafio que já haviam enfrentado juntos. Depois de alguns segundos de silêncio, Roberto finalmente contou o motivo de sua preocupação. A empresa onde trabalhava estava passando por dificuldades financeiras e havia anunciado mudanças que afetariam vários funcionários. Embora ele ainda não tivesse sido demitido, seu horário seria reduzido, o que significava uma queda considerável na renda da família. A notícia caiu como uma surpresa para todos. Cláudia ficou preocupada com as contas que precisavam ser pagas nos meses seguintes. Pedro percebeu que a situação era mais séria do que imaginava, e Júlia sentiu um aperto no coração ao ver os pais tão preocupados. Nos dias que seguiram, a tensão voltou a tomar conta da casa. Roberto passava horas tentando encontrar soluções, enquanto Cláudia fazia cálculos para reorganizar o orçamento. Apesar de não discutirem como antes, a preocupação deixava todos mais nervosos. Pedro começou a perceber que seus pais estavam carregando um peso enorme sozinhos. Até então, ele havia evitado se envolver nos problemas da família, mas algo dentro dele começou a mudar. Certo dia, ao chegar da escola, encontrou a mãe sentada à mesa analisando contas e despesas. Pela primeira vez, decidiu ajudá-la. Embora não pudesse resolver a situação, passou a colaborar mais dentro de casa e a gastar menos com coisas desnecessárias. Júlia também começou a fazer sua parte, ajudando nas tarefas domésticas e procurando apoiar os pais com palavras de incentivo. Aos poucos, pequenos gestos começaram a fazer diferença. Mesmo assim, o futuro ainda era incerto. Em uma noite, enquanto conversavam sobre como enfrentar aquele momento difícil, Roberto revelou algo que guardava há anos. Antes de trabalhar como motorista, ele sonhava em abrir um pequeno negócio próprio, mas sempre teve medo de arriscar e acabar prejudicando a família. A revelação surpreendeu todos. Cláudia nunca tinha ouvido o marido falar daquele sonho com tanta sinceridade. Pedro e Júlia também ficaram curiosos. Pela primeira vez em muito tempo, a conversa não era sobre problemas, mas sobre possibilidades. Nos dias seguintes, a família começou a discutir ideias e formas de transformar aquele antigo sonho em realidade. Embora nada fosse garantido, surgiu uma esperança que há muito tempo não existia naquela casa. Porém, quando pareciam estar encontrando um caminho para superar a crise, um acontecimento inesperado envolvendo Pedro trouxe uma nova preocupação e colocou toda a família diante de mais um desafio que ninguém havia previsto. A notícia sobre a redução da renda da família ainda preocupava a todos, mas a conversa sobre o antigo sonho de Roberto havia trazido uma pequena esperança para dentro de casa. Pela primeira vez em muito tempo, eles estavam tentando enfrentar os problemas juntos.
No entanto, poucos dias depois, uma nova situação inesperada abalou a tranquilidade que começava a surgir. Pedro recebeu uma ligação da escola pedindo que seus pais comparecessem a uma reunião. Quando Roberto e Cláudia chegaram ao local, imaginaram que se tratava de algo simples, mas ficaram surpresos ao descobrir que as notas de Pedro haviam caído muito nos últimos meses. Além disso, alguns professores relataram que ele parecia desmotivado e distraído durante as aulas. No caminho de volta para casa, o silêncio dominou o carro. Ao chegarem, Roberto decidiu conversar com o filho sem julgamentos. Depois de muita insistência, Pedro finalmente abriu o coração. Ele confessou que estava preocupado com os problemas da família e que, embora tentasse agir como se nada estivesse acontecendo, carregava tudo aquilo sozinho. Disse que sentia medo do futuro e que não queria se tornar mais uma preocupação para os pais. Suas palavras emocionaram a todos. Cláudia percebeu que, enquanto tentavam proteger os filhos das dificuldades, acabaram deixando de perceber o quanto eles também estavam sofrendo. Naquela noite, a família passou horas conversando. Roberto explicou que os problemas financeiros eram reais, mas que eles encontrariam uma solução juntos. Cláudia lembrou ao filho que pedir ajuda não era sinal de fraqueza. Júlia também compartilhou seus sentimentos e admitiu que às vezes sentia os mesmos medos. Pela primeira vez, todos estavam sendo sinceros sobre o que realmente sentiam. Nos dias seguintes, Pedro começou a recuperar sua confiança. Com o apoio da família, voltou a se dedicar aos estudos e organizou melhor sua rotina. Enquanto isso, Roberto continuava pesquisando formas de transformar seu antigo sonho em realidade. Certo dia, um amigo apresentou a ele uma oportunidade que parecia promissora. Não era algo grandioso, mas poderia ser o primeiro passo para construir o próprio negócio que sempre imaginou. A notícia trouxe entusiasmo para toda a família. Pela primeira vez em meses, eles sentiam que estavam caminhando na direção certa. Porém, justamente quando as coisas pareciam começar a melhorar, uma surpresa vinda do passado apareceu de forma inesperada. Uma decisão tomada por Roberto muitos anos antes voltou à tona e ameaçou colocar em risco tudo que a família estava tentando reconstruir. Alguns dias depois de receber a oportunidade de dar os primeiros passos rumo ao seu próprio negócio, Roberto parecia mais motivado do que nunca. A família também estava animada. Pedro havia voltado a se dedicar aos estudos, Júlia estava mais feliz ao ver todos unidos novamente, e Cláudia sentia que depois de tanto tempo, finalmente havia esperança dentro daquela casa. No entanto, quando tudo parecia caminhar na direção certa, algo inesperado aconteceu. Roberto recebeu uma carta relacionada a um acordo que havia feito muitos anos antes, quando a família ainda enfrentava outras dificuldades financeiras. Na época, ele havia tomado uma decisão rápida para resolver um problema urgente, acreditando que aquilo nunca mais voltaria a afetar sua vida. Porém, por causa de mudanças recentes, aquela situação antiga precisava ser resolvida. A notícia trouxe preocupação para toda a família. Roberto ficou abalado, não apenas pelas possíveis consequências, mas porque sentia que deveria ter contado sobre aquilo muito antes. Durante alguns dias, ele tentou resolver tudo sozinho, como costumava fazer no passado. Mas logo percebeu que estava repetindo o mesmo erro que havia contribuído para tantos problemas familiares. Em uma noite reuniu todos na sala e decidiu ser completamente sincero. Explicou o que havia acontecido anos atrás, por que tomou aquela decisão e por que a questão havia voltado justamente agora. Cláudia ficou surpresa por nunca ter ouvido aquela história antes, mas em vez de transformar a conversa em uma discussão, ouviu tudo até o fim. Pedro e Júlia também prestaram atenção. Quando Roberto terminou de falar, o silêncio tomou conta da sala. Então Cláudia segurou sua mão e disse que os problemas não precisavam ser enfrentados sozinho. Aquela frase emocionou Roberto. Durante anos, ele acreditou que proteger a família significava carregar todos os pesos sem compartilhar suas preocupações. Naquela noite, porém, entendeu que uma família forte não é aquela que não tem dificuldades, mas aquela que enfrenta os desafios unida. Nos dias seguintes, todos passaram a colaborar da forma que podiam. Enquanto Roberto resolvia as questões pendentes, Cláudia ajudava a organizar os documentos necessários. Pedro e Júlia cuidavam de tarefas domésticas para aliviar a rotina dos pais. Aos poucos, o problema que parecia enorme começou a ficar mais controlável. Mais importante do que isso, a confiança dentro da família continuava crescendo. Eles estavam aprendendo que conversar abertamente evitava muitos mal-entendidos e fortalecia os laços entre todos. Depois de semanas de esforço, a situação finalmente começou a se resolver. Parecia que o pior havia passado. Entretanto, quando acreditavam que poderiam finalmente respirar aliviados, uma nova oportunidade surgiu para Roberto. Era uma chance que poderia transformar completamente o futuro da família, mas que exigiria uma escolha muito difícil. A decisão que ele tomaria nos próximos dias colocaria à prova tudo o que haviam aprendido sobre união, confiança e prioridades.
Depois de semanas enfrentando dificuldades e resolvendo problemas que pareciam impossíveis, a família Souza finalmente começou a sentir que a vida estava voltando aos trilhos. Roberto conseguiu resolver a situação pendente do passado. Pedro estava recuperando suas notas na escola. Júlia voltou a sorrir com mais frequência e Cláudia se sentia aliviada ao ver todos trabalhando juntos. Foi justamente nesse momento que surgiu uma oportunidade que poderia mudar completamente o futuro da família. Uma empresa de outra região entrou em contato com Roberto após conhecer seu trabalho e sua experiência. Eles ofereceram uma posição importante, com um salário muito melhor e condições que garantiriam uma estabilidade financeira que a família não tinha há anos. Porém, havia um detalhe que tornava a decisão extremamente difícil. Para aceitar a proposta, Roberto precisaria se mudar para outra cidade por um longo período. Quando contou a novidade durante o jantar, todos ficaram surpresos. A princípio, parecia a solução perfeita para muitos dos problemas que enfrentavam. No entanto, a ideia de ficar longe da família trouxe sentimentos contraditórios. Cláudia ficou feliz pela oportunidade, mas preocupada com a possibilidade de voltarem a viver distantes emocionalmente. Pedro e Júlia também não sabiam o que pensar. Afinal, depois de tanto esforço para reconstruir a união da família, seria difícil lidar com uma separação tão grande. Nos dias seguintes, o assunto dominou as conversas da casa. Roberto passava horas refletindo sobre os prós e os contras da proposta. Ele queria garantir um futuro melhor para todos, mas também não queria perder os momentos importantes ao lado das pessoas que amava. Certa tarde, enquanto organizava algumas coisas no quintal, encontrou uma antiga fotografia da família tirada durante um passeio simples anos atrás. Ao olhar aquela imagem, lembrou-se de como os momentos mais felizes da sua vida não estavam ligados ao dinheiro ou ao trabalho, mas às experiências compartilhadas com quem amava. Naquela noite reuniu todos na sala e pediu que falassem com sinceridade sobre seus sentimentos. A conversa foi longa, mas respeitosa. Cláudia explicou seus medos, Pedro disse que admirava o esforço do pai, mas que sentia falta de sua presença quando ele passava tempo demais trabalhando. E Júlia confessou que desejava apenas que a família continuasse unida. As palavras dos filhos tocaram profundamente Roberto. Depois de refletir durante vários dias, ele entrou em contato com a empresa e apresentou uma alternativa. Perguntou se existia alguma possibilidade de realizar parte do trabalho à distância e viajar apenas quando necessário. Para sua surpresa, a empresa aceitou discutir a ideia. Alguns dias depois, chegou uma resposta positiva. Roberto poderia assumir a função sem precisar ficar longe da família durante longos períodos. A notícia trouxe alegria para todos. Parecia que finalmente eles haviam encontrado uma solução que equilibrava os sonhos profissionais com a vida familiar. Mas quando acreditavam que os desafios tinham acabado, uma surpresa emocionante estava prestes a acontecer. Algo que faria toda a família perceber o quanto havia mudado desde os dias em que quase não conseguiam conversar sem discutir. Isso aconteceria em um domingo que nenhum deles jamais esqueceria. No domingo seguinte, a família Souza acordou sem imaginar que aquele seria um dos dias mais marcantes de suas vidas. Depois de tantos meses enfrentando dificuldades, preocupações e desafios, todos estavam reunidos novamente para o tradicional almoço em família. A mesa estava cheia não apenas de comida, mas também de conversas, risadas e um sentimento que havia faltado durante muito tempo: união. Enquanto ajudava a organizar a casa, Júlia encontrou a antiga caixa de fotografias que havia iniciado tantas mudanças meses antes. Ela teve uma ideia simples e decidiu espalhar algumas das fotos pela sala. Quando os familiares começaram a observá-las, cada imagem trouxe lembranças especiais. Havia fotos de aniversários, passeios, reuniões de domingo e momentos felizes que pareciam distantes, mas que agora voltavam à memória de todos. Roberto ficou emocionado ao perceber o quanto a família havia mudado. Cláudia também sentiu um orgulho enorme ao olhar para os filhos e ver como haviam amadurecido durante aquele período difícil. Pedro já não era o garoto que escondia suas preocupações. Júlia havia aprendido a valorizar ainda mais os momentos em família. Durante o almoço, a avó Marta, que acompanhava tudo de perto há muitos anos, pediu a atenção de todos. Com um sorriso no rosto, ela disse que queria compartilhar algo que havia aprendido ao longo da vida. Explicou que famílias não permanecem unidas porque nunca enfrentam problemas. Elas permanecem unidas porque escolhem permanecer juntas mesmo quando surgem dificuldades. O silêncio tomou conta da mesa enquanto todos ouviam aquelas palavras. Roberto percebeu que durante muito tempo, acreditou que seu dever era resolver tudo sozinho. Cláudia entendeu que guardar sentimentos apenas aumentava a distância entre as pessoas. Pedro aprendeu que compartilhar suas preocupações era melhor do que carregá-las sozinho. Júlia descobriu que pequenas atitudes podem transformar grandes situações. Naquele momento, todos perceberam que os desafios que enfrentaram acabaram fortalecendo os laços da família.
Então Pedro fez uma sugestão inesperada. Ele propôs que a partir daquele dia criassem uma nova tradição, uma noite por semana sem celulares, sem distrações e sem compromissos, apenas para conversar e passar tempo juntos. A ideia foi recebida com entusiasmo por todos. Não era algo grandioso, mas representava exatamente o que haviam aprendido ao longo daquela jornada. Antes de o dia terminar, decidiram tirar uma nova fotografia em frente à casa. Quando a câmera registrou aquele momento, não capturou apenas sorrisos. Capturou uma família que havia superado dificuldades, aprendido a ouvir uns aos outros e redescoberto a importância da união. Anos depois, sempre que olhavam para aquela foto, lembravam-se de tudo o que viveram. E acima de qualquer desafio que pudesse surgir, nunca esqueciam a principal lição que aprenderam juntos. Os problemas podem separar uma família quando não existe diálogo, mas quando há amor, respeito e vontade de compreender o outro, até os momentos mais difíceis podem se transformar em oportunidades para crescer e se fortalecer. E foi assim que a família Souza descobriu que a verdadeira felicidade não estava em uma vida perfeita, mas em permanecer unida, independentemente dos obstáculos que aparecessem pelo caminho. Fim.